Na última segunda-feira, a junta militar de Mianmar, a ex-Birmânia, deu um novo golpe no país, afastou do poder dirigentes civis, entre elas a líder de fato de Mianmar, Aung San Suu Kyi, que, aliás, vamos lembrar, foi Prêmio Nobel da Paz em 1991. Essa tomada de poder acontece cerca de 3 meses depois das eleições legislativas, quando houve uma vitória esmagadora do partido Liga Nacional pela Democracia. Essa turbulência política em Mianmar é o assunto de hoje com Paulo Sérgio Pinheiro, que foi relator da ONU sobre a situação dos direitos humanos em Mianmar entre 1999 e 2008. Muito bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, Elcio. Paulo Sérgio, o que representa, primeiramente, para Mianmar, esse novo golpe de Estado no país que afastou os dirigentes, né, que assumiram o poder no país de fato depois de um longo processo de abertura democrática lá em Mianmar? Eu estou certo que é uma frustração imensa, especialmente porque nas eleições de novembro, né, o partido, a Liga Nacional da Democracia, conseguiu eleger 396 representantes num conjunto de 476. E houve várias etapas desse processo, do último processo, que começou exatamente depois do mandato de 2008. Você se lembra? Em 2010, começou, o próprio governo militar começou a desencadear um processo de abertura, que se pode dizer, como o nosso no Brasil, lenta e gradual. E, em 2010, houve a aprovação da Constituição, com um problema fundamental que o meu saudoso colega Alfred Stepan, que na época estudava também o Mianmar, assegurava 25% dos votos no parlamento do Mianmar. Ele sempre via que isso ia dar problemas, como deu efetivamente, como nós estamos vendo agora em janeiro. Depois das eleições de 2015, em que o partido da Aung San Suu Kyi foi muito bem votado, e agora, em novembro, com essa vitória. Há vários aspectos desse longo processo de transição de 10 anos que se situam especificamente no relacionamento do partido, que foi vencedor das eleições, e os militares. Um dos problemas, a meu ver, foi que quando o Ocidente resolveu levantar as sanções, desde a época que eu era relator especial, eu não acredito em sanções. As sanções econômicas, elas batem na população. A classe dominante sempre se sai melhor nas sanções. De qualquer modo, os países que pesaram nessa transição resolveram não mexer na Constituição com esse terrível peso dos 25%. Para quê? Para evitar que a Constituição fosse emendada. E eu creio que os militares temiam especialmente que fosse retirado da Constituição aquele artigo que proíbe a líder do NLD de ser efetivamente presidente do país, tanto que ela tinha um título de conselheiro. Eu creio que para um país que viveu até 2010 meio século de governo militar, voltar no século XXI ao domínio militar é uma tragédia, é um pesadelo. Agora, tanto a Aung San Suu Kyi como os outros líderes também que estavam, né, na linha de frente do governo foram presos, né, foram detidos, inclusive informações de que ela teria pedido, então, para que a população resistisse. Você acredita que a população de Mianmar pode atender ao apelo da líder civil ou a questão
da presença dos militares, né, que vamos lembrar que eles resolveram durante um ano, né, proibir qualquer tipo de manifestação. Você acha que há condições dentro do país de se revoltar contra essa doutrina militar, Durante o meu período pré-abertura e logo depois de 2008, a população foi capaz de sempre se manifestar. Quer dizer, mesmo nos piores momentos do período que os militares estavam no poder, ela tem um apelo popular enorme. E eu acredito que justamente por causa da frustração dessa não reconhecer essa acusação de fraude nas eleições, eu creio que a sociedade civil, como nós chamamos no Brasil, vai se manifestar. Mas os perigos são grandes. Por quê? Porque nesse período de 10 anos, todo mundo deu a cara. Quer dizer, as antigas oposições democráticas passaram a atuar. O próprio apelo da Aung San Suu Kyi de pedir aos exilados que retornassem. Então, hoje, os militares estão muito mais preparados para fazer uma repressão focalizada do que antes. Esse é o problema. Acho que são vários dados desse problema. Um, como a população vai reagir. Dois, como efetivamente os golpistas vão atuar. E três, o que sempre pesou no Mianmar, desde o período que eu trabalhei, é a influência externa. Primeiro da China, que a fronteira com a China, no tempo que eu visitei, nem havia barreira, era uma zona aberta, livre. Eu não sei a que ponto isso continua. Mas a reação da China, como sempre, foi muito sóbria e muito esperando a situação. E, naturalmente, os Estados Unidos, o presidente Biden protestou, fez um protesto, relembrou a necessidade de manter a democracia e tal, e também ameaçou de sanções. Hoje, terça-feira, vai haver em Nova York a reunião do Conselho de Segurança. A Inglaterra, que tem que ter muita influência na Birmânia, no Mianmar, está presidindo o Conselho. Então, a embaixadora Woodward imediatamente convocou. Eu estou ansioso para ver o que vai acontecer. Eu não creio, quer dizer, eu não gosto de usar bola de cristal para o Conselho de Segurança, mas, dada a posição da China nos negócios do Mianmar, vai ser muito difícil que haja uma unidade de visão nos 5 membros permanentes. Mesmo que a Federação Russa seja lateral na influência no Mianmar, ela naturalmente deverá acompanhar a China do que os outros 3 membros ocidentais. Mas há sempre uma esperança que a ONU tenha um papel importante. A reação do secretário-geral foi muito forte, muito firme. Então, eu sempre tenho esperança de que algo possa acontecer de positivo. A China não condenou, né, abertamente esse golpe, como muitos outros países o fizeram. Você comentou, Paulo Sérgio Pinheiro, que não acredita muito nas sanções econômicas, porque elas acabam, sobretudo, prejudicando a população do país. Nesse caso, a comunidade internacional tem que tipo de papel com relação a Mianmar? Que tipo de influência pode ter para voltar, ou ter pelo menos a expectativa de voltar a uma situação de normalidade para a democracia? Olha, eu até fiquei contente de você me chamar, porque eu queria dizer isso. O Ocidente se comportou sempre mal. Quer dizer, eu posso dizer só a partir de 99. Sempre mal. Quando os meus 4 primeiros anos, foi um governo militar, mas que queria se engajar na comunidade internacional. Convidou a Anistia Internacional, tinha um diálogo com
Human Rights Watch, e me deixava visitar o país. Eu visitei todas as províncias, com exceção da província de Shan, que estava mais conflagrada que os outros territórios étnicos na Birmânia. E o Ocidente, e eu digo que eu mesmo e o enviado especial, que ele não me ouça isso, nós não estivemos à altura da expectativa desse governo militar, que estava realmente empenhado nisso. Para você ter uma ideia, o ministro da Justiça, que era um coronel, eu chegava, claro, eu já tinha mandado o meu plano de viagem, o que eu queria fazer, quem eu queria encontrar, mas ele me recebia no primeiro dia e disse: Paulo, onde você quer ir? O que você quer fazer dessa vez? Uma coisa absolutamente inimaginável, né? Eu pude ir a prisões, enfim, cadeias de delegacia, o que eu pedia, eu consegui. É claro, como o Ocidente nem as Nações Unidas responderam à altura da expectativa, o general que comandava o governo foi deposto e entramos novamente num período de total isolamento, tanto que eu só voltei ao Mianmar em 2008. Dessa vez, não há muitos instrumentos para influenciar, especialmente com a presença da China e com o poder militar que só se consolidou em termos econômicos, em termos da continuidade, por exemplo, das ações contra os Rohingya no Rakhine State, no Rakhine, na província de Rakhine, que foi um caso muito debatido em 2017, inclusive a Aung San Suu Kyi teve que ir à Corte Internacional de Justiça. Quer dizer, na surdina, o controle pela popularidade ou pelo apoio popular entre os militares e a líder nunca cessou. Nós tínhamos a impressão, às vezes eu tinha a impressão, de que ela tinha progredido em termos do diálogo. Mas hoje, vendo o golpe, todo esse ressentimento das Forças Armadas, eu não creio que a relação dela tenha melhorado. Claro que ela foi à casa de líderes, ela fez enormes concessões, mas os militares sabiam muito bem que a expectativa dela era de mudar a Constituição. Menos essa acusação de fraude que eles perderam, é grave eles perderam, mas, na verdade, o que está por trás é o medo da mudança da Constituição e essa maldita cláusula que o Alfred Stephan chamou tanta atenção, dos 20 por 5%. Quer dizer, não há possibilidade de revisão da Constituição com um quarto dos votos controlados pelos militares. Eu creio que países como a Grã-Bretanha vão tentar atuar, que tem um acesso histórico, apesar de ter sido dominado, mas um acesso histórico maior. Os Estados Unidos, depois desses 4 anos de catástrofe do presidente Trump, durante o qual não houve nenhum apoio maior à democracia, é evidente que os chamados do presidente Biden serão na direção da democracia. Agora, instrumentos para atuar, os Estados Unidos renunciaram durante esses 4 anos a qualquer presença. E para você poder influenciar, você precisa ter uma presença contínua, não é só inteligência, não é só espiar, você precisa efetivamente estar interagindo. Agora, em que medida, Paulo Sérgio Pinheiro, a imagem da Aung San Suu Kyi, no Ocidente principalmente, que ficou abalada em função da questão dos Rohingyas, né, porque ela não condenou, como muita gente esperava, né, o conflito que existe interétnico lá,
esse tipo de imagem dela, um pouco degradada aqui no Ocidente, isso atrapalha de alguma forma? Isso dificulta internamente essa resistência dela, que ela vai precisar? Você comentou que ela ainda tem apoio muito popular, né? Um apoio popular dentro do país muito grande, né? Mas externamente, o fato da imagem dela ter sido um pouco arranhada, digamos assim, pode complicar um apoio mais externo que ela eventualmente deveria ter e poderia ter? Olha, eu devo dizer a você que todos esses anos em que ela voltou a ser líder política, e esse problema dos Rohingya, eu guardei, como se diz no Vaticano, um obsequioso silêncio. Basicamente pelo meu relacionamento com ela. O Ocidente, que não tem autoridade moral nenhuma para dizer alguma coisa, obrigações de direitos humanos, reagiu de uma maneira muito, eu diria, moralista, abstraindo das dificuldades concretas que ela estava enfrentando com os militares. Houve até, se me permite, um movimento muito idiota de querer tirar o prêmio Nobel dela. Eu fui absolutamente contrário a isso. Ela, de certa maneira, ela continuou isolada internacionalmente. E é claro que é de se lamentar a incapacidade de ação dela para reprimir as violações de direitos humanos e as violações humanitárias por parte das Forças Armadas. Dizendo isso, eu não estou assumindo que eles tinham direito de fazer o que fizeram. Mas a situação dela era absolutamente dramática. E o Ocidente, que a tinha endeusado, né, durante 15 anos das prisões, de repente, ela se tornou uma tirana, uma autocrata. E a situação era mais complexa. Nesse exato momento, era preciso que o diálogo, e não uma recusa, uma denúncia. Quer dizer, a mídia internacional fez uma denúncia. Agora, por que algumas outras relações dos países com poder, por exemplo, eu não posso citar outros países, por exemplo, as monarquias do Golfo, que o recorde de violações de direitos, outros países que o Ocidente acusa, a boca fechada em relação às violações. Claro que as violações contra os Rohingya foram gravíssimas e foi justo a interferência da Corte Internacional de Justiça a esse respeito. Agora, em relação a ela, o não fortalecimento da condição dela de líder democrática foi, de uma certa maneira, fragilizada e esvaziada pelo próprio Ocidente, que a tinha tratado como uma santa acima do bem e do mal. Eu não acredito que a questão da posição dela em relação aos Rohingya, eu já ouvi algumas manifestações de algumas grandes organizações de direitos humanos, mas eu creio que em relação aos governos, por exemplo, a reação do governo francês, a relação do governo dos Estados Unidos, nessa hora eles não vão, nós não vamos condenar o golpe porque você foi a favor das violações de direitos humanos. Não, isso já seria escandaloso. Eu não estou vendo nisso. Como eu disse a você, uma posição muito sóbria da China, e a reação da França e dos Estados Unidos e da mídia. Quer dizer, eu sigo o Le Monde todo dia. É uma reação que o New York Times foi um pouco dividido, mas de qualquer maneira ninguém vai dizer nós não vamos condenar o golpe porque você ajudou os militares a cometerem essas atrocidades no Rakhine State. Felizmente, eu acho que isso não vai. E hoje, no Conselho de Segurança, eu vou ler depois, mas eu duvido que alguém vai começar a discutir o problema, o recorde dela em relação ao Rohingya. Eu acho que não. Acho que vai ser a defesa da abertura democrática, da transição política no Mianmar, que
que é muito importante, especialmente para a nova administração democrática. E você, Paulo Sérgio, teme por um retrocesso na questão dos direitos humanos em Mianmar, com a volta dos militares ao poder? Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O recorde dos militares no passado foi terrível, né? E agora, como eu disse, eles têm o fichário deles está muito melhor. Os dossiês dos democratas está muito melhor e vai ser muito mais fácil de reprimir. Quanto ao tratamento, foi curioso, porque no passado eles costumavam, como aconteceu aqui no Brasil, a invadir as casas de madrugada, ninguém esperava. Dessa vez eles fizeram, durante o dia, autorizaram a ela própria e outros militares e outros líderes políticos a levarem roupa, remédios, etc. Então, houve um upgrade no estilo de repressão. Há também uma possibilidade de que o senior general, esse general Ulan, que o vice-presidente passou a ele a presidência, a chefia do governo, ele estava para se aposentar. É preciso também ver se ele conta efetivamente com o apoio de todas as Forças Armadas. Ele pode ter tido uma reação em termos de preservá-lo como ator político e tal. Isso é interessante, poder seguir isso que nós vamos ver nos próximos dias. É péssimo ele já ter dito que agora vai ter um ano. Foi o script habitual dos golpes de Estado na África, aqui no nosso continente, ou na Europa mesmo, né? Que é o golpe de fevereiro de 83, em Madrid, que um capitão Maluquete vai para a tribuna do parlamento e atira em todos os membros do parlamento. Então, é usual, é grotesco, mas a mim, pessoalmente, pela enorme admiração pela Aung San Suu Kyi, ela era muito brava comigo, porque ela me recebia e era uma dificuldade chegar até ela. Às vezes eu ficava de mau humor, tive dificuldade para vir aqui e ela me trata desse jeito. Ela dizia, não, Paulo, eu trato você assim porque o que você faz é importante para nós. Ela revisava todos os meus relatórios e depois ela me servia chá e uns bolinhos ingleses, os cones. Então isso se repetia 2 vezes, 8 ou 10 vezes que eu estive com ela. E ela realmente, a resistência dela, ela não foi ao enterro do marido, porque tinha medo que não deixassem ela voltar. Imagine, que coisa terrível isso. Ela sofreu, era prisão domiciliar numa casa grande, mas muito délabrée, muito caindo aos pedaços, e ela só conversava com o médico e com uma secretária que ela tinha. Até uma piada agora, uma vez eu disse para minha mulher, você sabe que eu fui a única pessoa nesse ano que ela encontrou. E a minha mulher disse, poor girl, pobre moça. Num ano fui a única pessoa, além do médico e da secretária, fui eu. Às vezes o representante do PNUD também era um isolamento absolutamente brutal. Antes dessa questão de internet e tudo isso, as pessoas acham que a prisão domiciliar é uma boa. Não é uma boa. O que nós estamos passando aqui no Brasil, eu estou em prisão domiciliar desde março, não por causa dos generais, mas por causa dessa pandemia, é uma coisa extremamente desagradável, mesmo com a internet, nós estamos conversando, mas a prisão, você ficar preso em casa é um sofrimento brutal. E ela está com 75 anos, né? Então é uma resistente. Paulo Sérgio Pinheiro, ex-relator da ONU sobre os direitos humanos em Mianmar, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu aqui agradeço a oportunidade de você para eu falar desse país que eu adoro. Obrigado.